desse capítulo. Abre aí, Aloysio, por favor. Não, cadê o título? O título faz parte, rapaz, né? Como responder ao amor de Deus? No domingo passado, nós pegamos o primeiro verso que diz: eu amo ao Senhor, porque Ele ouviu a minha voz e ouviu a minha súplica. Uma outra versão diz: eu amo ao Senhor, porque Ele me ouviu quando lhe fez a minha súplica. No domingo, eu falei especificamente a respeito do fato de nós sermos amados por Deus, isso é, de Deus nos amar. E aí eu queria te perguntar: você tem dúvida de que Deus te ame? Quem tem convicção de que Deus o ama, diga amém. Você tem certeza do amor de Deus? O salmista aqui está colocando: eu amo ao Senhor porque Ele ouviu a minha voz. E aí então eu chamei a igreja a refletir sobre essa questão. Deus expressa o seu amor para conosco quando Ele ouviu o nosso clamor, ouviu a nossa voz, ouviu a nossa oração, ouviu a nossa dor, ouviu a nossa angústia. Então Deus te ama. Receba essa palavra: Deus te ama. E aí hoje eu quero pensar de uma outra forma, que é exatamente o seguinte: como é que eu respondo ao amor de Deus? Não há dúvida de que Deus me ama, não há dúvida de que Deus nos ama, mas a grande questão é: como eu posso responder a esse amor? Que resposta eu vou dar a esse amor? Para nós entendermos isso, então nós vamos a partir do verso 12 até o verso 19. Vamos ler juntos? Vamos lá, você pode abrir a sua Bíblia, mas você pode acompanhar a leitura juntamente conosco. Vamos lá então. Que darei, vamos igreja, vamos lá, 1, 2, 3. Que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Pagarei os meus votos ao Senhor agora, na presença de todo o seu povo. Preciosa é à vista do Senhor a morte dos seus santos. 16. Ó Senhor, de veras sou teu servo, sou teu servo, filho da tua serva. Soltar-te as minhas ataduras, oferecer-te-ei sacrifícios de louvor e invocarei o nome do Senhor. Pagarei os meus votos ao Senhor na presença de todo o meu povo, nos átrios da casa do Senhor, no meio de ti, ó Jerusalém, louvai ao Senhor. Então nós vamos orar baseados no verso 12. Volta lá no verso 12. Vai, Luiz. Isso. Que darei ao Senhor por todos os benefícios que Ele me tem feito. Senhor, nós queremos ter essa resposta nessa noite. Nós queremos ter a resposta, nós queremos ter um entendimento e uma visão de como nós podemos responder ao Teu amor. De que maneira eu posso responder ao Teu amor? De que maneira eu posso, de que maneira eu vou colocar isso, devolver isso ao Senhor, Pai? A Tua palavra diz: o que darei ao Senhor por todos os benefícios que Ele me tem feito? Quando nós somos amados, Senhor, nós precisamos responder a esse amor, e temos que responder de maneira sábia e de maneira acertada. Ajuda-nos a termos essa compreensão, a termos essa visão. Nós oramos assim em o nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, igreja? Você quer saber como vai responder a esse amor? Então abra a sua mente para entender isso. Que darei eu ao Senhor por todo o benefício que Ele me tem feito? Não há dúvida de que Ele nos ama, mas como eu vou responder a esse amor?
Eu estou rindo porque muitas vezes as pessoas ligam para a gente, né? Eu já vi isso acontecendo. Olha, fulano, estou te ligando para te dizer que eu te amo. E aí eu já vi gente do alto dos seus saltos respondendo: eu também. Eu também o quê? Eu também me amo. Fulano, eu te amo. Não, eu também o quê? Eu também me amo. Então, de que maneira eu estou respondendo a esse amor? E você talvez pense: será que alguém responde dessa maneira? Sim, vou dar um outro exemplo de uma resposta inadequada a uma declaração de amor. Às vezes a esposa liga pro marido no trabalho e aí diz: bem, estou ligando, e o cara está lá no meio daquela papelada toda, né? Bem, eu estou ligando para você porque eu te amo. E aí às vezes um indivíduo responde: não, muito obrigado. Muito obrigado porque você me ama. É essa a resposta que aquela mulher quer ouvir? Hein, Bruna, você que é especialista no assunto, é essa a resposta, mulheres, que vocês querem ouvir quando você liga para o seu marido e diz: bem, eu te amo? É essa a resposta? Não, claro que não. Nem é para você se colocar no alto do seu sapato, né, dos seus saltos, e pensar: não, eu também me amo. Ou então simplesmente dizer: muito obrigado. Não, não é isso, não é uma expressão de gratidão. É uma expressão, na verdade, de responder, é uma resposta ao amor de Deus. O salmista nos ajuda a entender isso. Pode seguir, Aloysio. Nos ajuda a entender isso quando ele nos explica. Ele explica isso nesse texto. E nós vamos ver no slide seguinte, Aloysio. Volta para a foto. Quantos sabem que palácio é esse? Que palácio é esse? Taj Mahal, né? Esse palácio é um palácio construído há muitos anos atrás, na Índia. E ele foi construído como uma expressão de amor de um rei, de um príncipe. E ele construiu porque ele amava profundamente a sua mulher. Ele construiu, ela era a sua segunda esposa. Naquele contexto social, um rei tinha várias esposas. E essa era a sua segunda esposa. E ele amava tanto essa esposa que ele quis marcar o seu amor. E aí o que ele fez? Ele construiu esse palácio. Há algumas características interessantes a respeito desse palácio. Quando ele colocou o nome Taj Mahal, que significa exatamente a coroa da princesa, a coroa daquela princesa que era considerada a primeira dama daquele palácio. Ela veio a falecer em 1630, quando ela estava dando à luz ao seu 14º filho daquele príncipe. E aí então, em função daquele parto, ela veio a falecer. Ele fez um prédio que levou 22 anos construindo. 22 anos, ele começou em 1630 e 22 anos depois ele construiu. Ele usou, só para você imaginar, ele usou muitos homens. Só em termos de elefantes, ele usou mais de 1000 elefantes para poder transportar as pedras, todo o equipamento para a construção. Cadê? Volta lá na foto, deixa a foto. Isso. A foto é melhor do que essas informações. E aí então o que acontece? Quando ele terminou de construir esse palácio, ele chamou todos aqueles homens especialistas que eram os artistas que tiveram a capacidade de fazer essa obra de arte, e ele cortou a mão de todos eles. Sabe por quê? Porque ele não queria que eles usassem a sua habilidade para construir um outro palácio semelhante a este. Ele queria que esse palácio fosse único na história da
humanidade. Ele está entre as maravilhas do mundo, entre as 7 maravilhas do mundo. E mais do que isso, só para você imaginar, em 2003 ele recebeu mais de 3 milhões de turistas para conhecerem tal importância. Agora, esse palácio, mora alguém aí? Isso é o que, na verdade? Isso, na verdade, é um túmulo aonde o corpo dessa princesa foi colocado. É um mausoléu. Isso me faz lembrar, às vezes, o desespero e a angústia que algumas famílias, alguns filhos, algumas filhas, alguns maridos e algumas esposas se veem dominados diante de um sepultamento. Você olha para a pessoa lá e você reconhece o valor que aquela pessoa teve para a sua vida, e enquanto aquela pessoa estava viva, você não comprou flores para ela, você não disse eu te amo, você não expressou honra e o amor que você tem no seu coração para aquela pessoa. De que adianta? De que adianta construir um palácio dessa importância para receber simplesmente um corpo sem vida? Isso traz para todos nós uma grande lição, porque hoje, quando nós estamos pensando que Deus nos ama, nós não estamos pensando só no amor de Deus, mas eu queria que você parasse para pensar no amor que você recebe do seu pai e da sua mãe. Eu queria que você parasse para pensar no amor que você recebe da sua esposa. Eu queria que você parasse para pensar no amor que você recebe do seu esposo. Eu queria que você parasse para pensar no amor que você recebe dos seus irmãos, das suas irmãs, dos seus amigos. E a grande pergunta é: como eu estou respondendo a esse amor? Como eu estou respondendo ao amor de Deus, mas como eu estou respondendo ao amor do meu pai, da minha mãe? Eu estou honrando, ou eu estou esperando para construir um palácio para honrar pós-morte? As flores devem ser compradas e entregues enquanto a pessoa está viva. Então, eu queria que você pensasse sobre isso quando você pensa no amor que você recebe das pessoas à sua volta, mas também no amor que você recebe através da pessoa do nosso Deus. Ao pensar sobre isso, segue, Aloysio, o nosso slide. Ao pensar sobre isso, então, pode seguir. A pergunta vem: que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que Ele me tem feito? Vamos ler juntos, vamos lá? Que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito. Há alguns anos atrás eu li um artigo sensacional sobre uma mãe que todas as vezes que sentava à mesa para a refeição com seu filho, e eles eram só os dois, ela não tinha outro filho e também não tinha marido, e viviam de uma maneira muito simples, e muitas vezes era muito pouco o que eles tinham à mesa, e todas as vezes que eles sentavam à mesa, aquela mãe falava para aquele filho, que se chamava Felipe, e falava para aquele filho: que darei ao Senhor por todos os benefícios que Ele me tem feito, e fazia com que ele repetisse isso também. E aquele menino foi crescendo, repetindo isso, e com essa pergunta na cabeça: que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que Ele me tem feito? E um dia, e criança é bom, né? Que criança expressa às vezes com muita transparência, com muita sinceridade, os seus sentimentos, os seus pensamentos. E ele perguntou: mamãe, que benefícios a senhora está se referindo? Porque ele olhava a casa tão simples, a mesa tão simples, quase sem móveis, algumas vezes com muito pouco de comida, aquela mesa. Ele ficava pensando: no que a mamãe está se referindo? E aí aquela mãe pôde abrir o seu coração e dizer: meu filho,
os benefícios que Deus traz à nossa vida são benefícios muito maiores do que isso que nós estamos vendo, do que nós estamos olhando. Hoje, quando nós amanhecemos e que olhamos vendo o sol nascer, é um benefício da parte de Deus. Quando nós acordamos que estávamos vivos, é um benefício da parte do Senhor. Agora, quando nós estamos respirando, quando nós estamos recebendo o ar e ele está entrando esse é um grande benefício da parte do Senhor. E principalmente as coisas mais simples da vida. Posso te dizer uma outra coisa? Agora quero falar especificamente aos pais. Os nossos filhos, as nossas filhas são presente de Deus, são expressão da graça e da bondade do Senhor nosso Deus. E a gente precisa abrir a nossa boca para dizer: Senhor, muito obrigado. Obrigado pelo meu filho, obrigado pela minha filha, obrigado pelo meu neto, obrigado pela minha neta, obrigado, como nós temos casos aqui, pelo meu bisneto, bisneta. Todas essas coisas são benefícios que Deus tem nos dado. Que darei eu ao Senhor? Seguindo a Luísa, que darei eu ao Senhor por todos esses benefícios? E aí eu quero mostrar para você como o salmista nos ajuda nesse entendimento. A pergunta é: como responder ao amor de Deus? Como responder ao amor de Deus? Baseado no verso 12. E aí então nós temos 4, aqui 3, no slide seguinte, 4. Primeira coisa que ele diz: tomarei o cálice da salvação. Depois ele diz: eu invocarei o nome do Senhor. Depois ele diz: pagarei os meus votos ao Senhor, agora, na presença do seu povo, de todo o seu povo. Primeiro, tomarei o cálice da salvação. O que é isso? O que é isso, tomar o cálice da salvação? Há alguns anos atrás, um colega de turma meu chamado pastor Rui Barbosa da Silva e a Marta, sua esposa, saíram do Seminário do Sul junto comigo em dezembro de 79. Em janeiro de 80 eu fui para o Ceará, Fortaleza, e eles foram para o Rio Grande do Norte, eu imagino que cidade de Caicó, no Rio Grande do Norte. Aquela igreja, sede de bispado, uma perseguição muito grande à pregação do Evangelho, e eles ficaram ali durante 3 anos pregando naquela cidade. E durante 3 anos, muito difícil a pregação do Evangelho do Senhor Jesus. E uma das experiências mais marcantes que eles tiveram, ele fez estudo bíblico com uma senhora, uma viúva, durante semanas, meses. E quando já estava chegando ao final de 1 ano de estudo bíblicos na casa daquela senhora, o pastor Rui perguntou para aquela senhora: você gostaria de receber a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? E ela respondeu a ele: não. Ele disse: como não? E ela disse: me explique aqui, o meu marido que morreu, ele não recebeu Jesus, ele foi para o céu? E ele disse: o que a palavra de Deus nos diz é que não. Ela disse: não, então não. Ele era muito melhor do que eu, pastor. Eu sou muito pior do que o meu marido. Eu não mereço ir para o céu e ele não ir para o céu. Então eu não vou receber, porque eu não mereço isso. Alguns equívocos aqui na palavra dessa mulher. A primeira delas é o seguinte: a salvação nós não recebemos por merecimento. Nem eu mereço, nem você merece. Primeira coisa. Quando ele diz aqui que darei ao Senhor, ele diz: tomarei o cálice da salvação. Em outras palavras, é o seguinte: a primeira coisa que eu vou fazer é receber a salvação que Deus preparou para a minha vida, porque não tem maior expressão de amor de Deus para conosco do que Ele ter dado o seu Filho por nós. A palavra de Deus fala isso com muita clareza. Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós.
Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, o presente de Deus a cada um de nós foi o seu Filho. Então, se eu quero responder ao amor de Deus, a primeira coisa que eu tenho que fazer é dizer: eu te recebo, Jesus, como Senhor e Salvador da minha vida. Amém por isso? Pastor Rui e a Marta ficaram 3 anos naquela cidade. E eles saíram daquela cidade, Caicó, Rio Grande do Norte, só com uma confissão a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Um jovem que eles começaram a trabalhar ainda na sua pré-adolescência, e antes que eles partissem, quando ele entrou na adolescência, ele entregou a vida dele a Jesus. Sabe qual é o nome? José do Egito, o nome do menino. José do Egito. E na verdade aquele menino se tornou o líder daquela futura igreja naquela cidade. E ele fez isso, ele respondeu ao amor de Deus, recebendo esse amor, recebendo a salvação para a sua vida. Então a primeira coisa que eu quero perguntar a você: você já fez isso? Você já entregou a sua vida a Jesus? Você já tomou o cálice da salvação? Então você já respondeu ao amor de Deus, recebendo-o como Senhor e Salvador da sua vida? A segunda coisa, ele diz: eu invocarei o nome do Senhor. O que isso significa? O que significa invocar o nome do Senhor? Nós tivemos, na quarta-feira eu falei sobre isso. O texto que fala, o verso que fala sobre invocar o nome do Senhor, está no capítulo 116, especificamente o verso 4, ele diz: então invoquei o nome do Senhor, dizendo: ó Senhor, livra a minha alma. Na outra versão diz: então clamei o nome do Senhor, livra-me, Senhor. Sabe quando ele disse isso? Ele disse isso quando ele estava pressionado por 3 tipos de angústia: angústia espiritual, angústia emocional e risco de vida física. Ele diz isso nesse capítulo de uma maneira tão clara, quando ele diz: porque os laços da morte me cercaram, morte física, a angústia do inferno se apoderaram de mim, opressão espiritual. E depois ele diz: e eu encontrei aperto e tristeza. O que é isso, aperto e tristeza? Senão exatamente as angústias emocionais que ele estava passando. Então ele estava perturbado nas 3 áreas da sua vida. E o que ele fez? Clamei ao Senhor. Diga para quem está do seu lado, sua direita, sua esquerda: clame ao Senhor. Clame ao Senhor, invoque o nome do Senhor, porque quando você clama ao Senhor, o Senhor te ouve. Quando você clama ao Senhor, o Senhor te atende. Clame ao Senhor. Quando ele diz: invocarei o nome do Senhor, o que ele está dizendo? Ele está dizendo uma coisa muito séria, que eu queria que você entendesse. Quando ele invoca o nome do Senhor, ele está confiando no merecimento dele. Está confiando no merecimento dele? Está confiando na força dele? No poder dele? Na posição de autoridade dele? Não. Nos diplomas que por acaso ele possa ter? Também não. Quando ele invoca o nome do Senhor, ele está confiando em Deus. Vamos dizer? Confiando em Deus. Então, primeiro ele declara: eu te quero como Senhor e Salvador da sua vida. E depois ele declara: eu preciso, Senhor, que o Senhor me guie, me ajude, me socorra, me ampare. Isso é uma declaração de dependência de Deus. Eu respondo ao amor de Deus, me colocando na dependência de Deus. Deus cuida de mim, como nós cantamos. Deus cuida de mim. Mas para que Deus possa cuidar de mim, eu preciso me colocar debaixo do cuidado de Deus. Deus quer cuidar da sua vida, Deus quer cuidar da sua família, Deus quer cuidar das suas finanças, Deus quer cuidar da sua angústia. Deus quer te tomar pelas mãos e te levar por um caminho. E aí ele diz, na terceira coisa: eu pagarei os meus votos ao Senhor, agora, na presença de todo o seu povo. Aqui tem algumas coisas
E a primeira delas é o seguinte: se você se comprometer com Deus, se você votar alguma coisa ao Senhor, não volte atrás. Se você votou ao Senhor, o voto que nós fazemos ao Senhor, nós precisamos cumprir. O compromisso que eu faço com Deus, eu preciso cumprir. E observe bem o que ele coloca: eu pagarei os meus votos ao Senhor, não é amanhã não, é agora. E também não é escondido não, lá entre 7 paredes. Eu vou pagar o meu voto na presença de todo o seu povo. Eu vou pagar o meu voto publicamente. Eu vou dizer: não, a minha vida está onde está, porque Deus vem cuidando de mim, Deus vem me abençoando, Deus vem abençoando a minha família, Deus vem abençoando as minhas finanças, Deus vem abençoando a minha carreira. A quarto aspecto que ele coloca, segue lá, Luísio, é isso aí: que darei ao Senhor então? Quarta coisa que ele diz é: oferecer-te-ei sacrifícios de louvor e invocarei o nome do Senhor, que está no verso 17, já quase terminando o capítulo. Ele coloca isso com muita clareza. Ele diz: oferecer-te-ei sacrifícios de louvor e invocarei o nome do Senhor. Na outra versão: oferecer-te-ei sacrifícios de gratidão e invocarei o nome do Senhor. Eu acho interessante essa questão que ele coloca. Ele volta a falar sobre invocar o nome do Senhor, mas ele fala sobre oferecer-te-ei sacrifício de louvor. O que é sacrifício de louvor? O que é sacrifício de louvor? Essa é uma expressão muito comum em músicas, em cânticos de adoração. O que é sacrifício de louvor? Eu trouxe aqui uma tradução, vamos lá. Essa aqui é uma citação de uma definição. Sacrifício de louvor seria, nós podemos dizer que é o sacrifício de louvor, é oferecer a Deus alguma coisa preciosa para glorificar o seu nome. Não o seu nome, você vê que está maiúsculo, não é o seu nome, o meu nome, mas é o nome de Deus. Então, a primeira coisa é pensar no que é sacrifício. O que é sacrifício? Muitas vezes a gente vem e traz diante do Senhor, no altar do Senhor, ou entrega para Deus aquilo que está sobrando, ou entregamos para Deus aquilo que não tem importância para nós. Sacrifício de louvor, em primeiro lugar, importa que seja algo que seja importante para você. Se você vai trazer para o Senhor, tem que ser algo que seja importante para você. E aqui não tem uma relação, como é que eu posso colocar? Não é uma relação absoluta. Como absoluta? Não é uma avaliação absoluta. Então nós estamos trazendo a nossa oferta aqui no altar para consagrar ao Senhor. Alguém trouxe R$1.000, alguém trouxe R$5.000 e alguém trouxe R$1. Se for de forma absoluta, qual é o melhor sacrifício e a melhor oferta? A de 1.000 ou de 5.000. Mas foi assim que Jesus avaliou quando ele estava no templo, vendo as pessoas passarem para trazer a sua oferta? Ele disse a respeito daquela mulher, aquela viúva que trazia a sua moeda, e quando eu leio esse texto, eu fico imaginando aquela moeda caindo. Para os homens não significava absolutamente nada, mas aquilo que aquela mulher estava trazendo era tudo que ela tinha. Então, sacrifício de louvor não tem uma avaliação absoluta de valor, mas é uma avaliação relativa. Em outras palavras, é o seguinte: o que é que tem valor para você? O que é importante para você? O que é uma expressão de sacrifício para você? Às vezes a pessoa assina um cheque com muita facilidade. Está aqui, ó, pode levar.
mas aquilo não vale absolutamente nada para ela. Agora você senta com essa pessoa e diz: eu preciso que você me dê 30 minutos da sua atenção. E aí qual é a resposta? Não, isso aí eu não tenho não. Por quê? Porque na verdade o dinheiro para aquela pessoa, pela quantidade que ela tem, não significa absolutamente nada aquele cheque. Mas o seu tempo, a sua atenção, o seu coração, isso tem todo o valor. Quer avaliar isso? Fale com os filhos de homens e mulheres multimilionários. Fale com os filhos das pessoas que ao longo da vida conseguiram construir grandes fortunas e que para isso pagaram um alto preço, deixando a sua casa, a sua família, os seus filhos para trás. Quanto do tempo, quanto vale o tempo de atenção que aquela criança, daquele filho, que aquela filha pede daquele pai? Então, quando ele coloca que nós devemos apresentar como expressão de resposta ao amor, um sacrifício de louvor, em primeiro lugar, tem que ser alguma coisa que seja importante para mim. Então, por exemplo, alguém me pede: pastor, o senhor pode dar cesta de jiló? Dou. Quer 10 cestas? Dou. Uma cesta de piqui? Eu dou o carro inteiro. Agora, pastor,